Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe essa mensagem. E hoje a mensagem vai ser em João 1, do versículo 29 ao 49. Continuando a série de mensagens sobre João que a gente vem falando aqui nesse canal. Tá bom? Então, recapitulando, o vídeo anterior estava falando sobre o que João Batista dizia dele mesmo, tá? E hoje nós vamos ver o que João Batista ele falava do nosso Senhor. Então vamos ler sem demora. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele homem a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria o reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, muito bem, o dia anterior o pessoal foi falar com o João Batista, o que ele estava fazendo? Ele falou, sua voz do clama no deserto e tal. Perguntaram, mas por que está batizando se você não é o Cristo nem é Elias? Ele falou, eu batizo com água, mas vem aquele que vem batizar com fogo. E muito bem, é a respeito disso que está falando aqui. Mas vejam, aqui ele descreve que ele, em oração, Deus falou, ó, aquele que o Espírito Santo descer e pousar, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nem mesmo o próprio João conhecia. E um dos fatores mais complicados nesse sentido é que João era primo de Jesus. E João, ele nasceu antes de Jesus. Ele foi gerado, eu acredito, se eu não me falha a memória, 3 meses antes de Jesus. Onde Zacarias ele recebeu uma promessa de Deus, o anjo veio e falou com ele, ele ficou mudo e a sua mulher não podia ter filho, e aí ela gerou João Batista. E Jesus, ele encontrou uma vez com João Batista, pelo menos nos relatos que tem aqui, que era quando as duas mães estavam grávidas, onde Jesus se aproximou, a mãe de Jesus se aproximou da mãe de João e o feto da mãe de João começou a mexer assim, de alegria, cheio do Espírito Santo. Isso aí vai ser narrado, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas ou no de Mateus, mas eu acredito que no de Lucas. E o engraçado é que, apesar de Jesus ele ter nascido depois de João Batista, que era seu primo, João ele diz explicitamente: ele é maior do que eu, ó, ele é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, como que pode alguém existir antes e nascer depois? Pelo tempo de gestação aí que os dois tiveram. O ponto principal dessa palavra não é que Jesus nasceu prematuramente, nem nada disso, mas isso volta desde o começo. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em muitas passagens, eles mesmos vão dizer ali, Jesus mesmo vai testificar que ele é mais antigo até do que próprio Abraão. E aí as pessoas vão questionar ele, se eu não me engano é no capítulo 7 ou 8 de João. Vamos ler, aí seguindo essa sequência, até o final do ano a gente chega lá. Mas tudo bem. E aí João, ele testifica a respeito de Cristo, sobre quem é Jesus. E ele falou, é esse que ele batiza com o Espírito Santo. E veja, isso é tão importante porque João Batista ele já tinha discípulos. E a gente vai ler aqui nos versículos de baixo. Os primeiros discípulos de João.
No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, ou seja, Jesus passou na frente dele, tipo, desfilando, e disse: Vejam só, é o Cordeiro de Deus. Os discípulos dele, quando viram isso, olha o que eles fizeram. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos seguiam, perguntou-lhe: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde está hospedado? E aí respondeu Jesus: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Ou seja, ficaram o dia inteiro fazendo o quê? Aprendendo, porque eles chamaram quem? Jesus, chamaram Jesus de mestre. Então eles passaram o dia inteiro aprendendo. E não só por isso, porque João falou: esse aqui é o Cristo. Mas os caras, de certa maneira, já queriam dar uma testadinha, saber se era de fato, se ele poderia ensinar alguma coisa a eles. E de fato ensinou. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, traduzindo Pedro. Ou seja, aqui Jesus ele já arrebanha 3 dos seus discípulos. Um que não está explícito aqui ainda, mas provavelmente era Tiago ou João. Eu chuto que seria João. Até porque parece que ele está narrando isso daqui bem perto. Seria a pessoa que está descrevendo esses fatos acontecer. Então, João, eu chutando. ah, André e Pedro, tá? Pedro veio depois de André. E aí tinha Jesus ele passou por outro lugar. Então, quando Jesus chama Felipe e Natanael, foi aqui no 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Felipe e disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, já estava com André, tinha um desconhecido que pode ser o João, veio Simão, agora Felipe. E aí Felipe faz o quê? Chama Natanael. Por que Felipe chamaria Natanael? Provavelmente eles eram amigos e já estavam há tempos procurando o Messias. E aí perguntou Natanael ao Felipe: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré não era uma cidade que tinha boa fama naquela época. Era uma cidade, de certa maneira, infame. Porque provavelmente existiam muitas coisas ruins de lá. Pode ser que lá fosse um lugar assim mais de pecadores, vamos colocar assim, onde as pessoas naquela sociedade em geral ficavam marginalizadas ali em Nazaré. E aí Felipe falou o quê? Vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Veja, por que Jesus falou isso? Porque Natanael, ele perguntou: Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá? Aí Felipe falou assim: Vem ver. Se Felipe ele fosse deixasse o preconceito sobre Nazaré ter tomado o coração dele, ele não iria conhecer o Jesus. Mas Felipe não deixou com que aquele preconceito fermentasse no coração dele uma desconfiança. Ele duvidou, entre aspas, de certa forma, mas porque ele queria evidências de que realmente aquele seria o Cristo. Ele perguntou isso: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não por maldade, mas porque ele queria saber de fato a verdade e vir a conhecer verdadeiramente ao Messias descrito na palavra de Deus. Só que quando Natanael ele veio se aproximando,
Então aqui, ao ver Natanael se aproximando, eu já falei, é um verdadeiro israelita que não há falsidade. E aí Natanael perguntou, de onde você me conhece? Aí Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Ou seja, o próprio Jesus ele anteviu o chamado de Felipe a Natanael. E não só podemos enxergar que Felipe chamou a Natanael, mas o próprio Jesus já queria Natanael, né, em sua equipe. Então aqui já temos 5 membros de sua equipe. E ele falou: eu vi você debaixo da figueira antes de Felipe chamar. Então Natanael declarou: Mestre, ou seja, reconhecendo ele com a autoridade que ele tinha: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse para ele: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou. Então Jesus ele falou: Só porque eu falei isso daqui você creu? Então peraí. Você vai ver coisas muito maiores que essa. E aí ele vem e acrescenta: Digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, aquela oração do Pai Nosso, em que seja na terra como é nos céus, é exatamente isso que acontecia com Jesus. Ele recebia as ordens do Pai, ele recebia aquilo que o Pai falava e ele transmitia. E o poder de Deus, o poder da glória de Deus estava sobre ele. Então, vemos aí quando Jesus ele chama 5 dos seus discípulos já. Pode ser que aqui já existiam outros, a gente não tem descrito no texto, mas é um chamado bem pessoal. A gente pode ver que todos foram um chamado pessoal. Uns foram por indicação, João indicou. O outro foi porque o irmão ele falou, vem. O outro foi porque o amigo. Mas todos eles tiveram um encontro e ficaram face a face com Jesus e o chamou de mestre, tá? Se não nessa passagem, em outras mais para frente. E a gente vê como Deus ele chama os seus discípulos. Deus, Jesus, ele sempre chama os seus discípulos de uma forma pessoal e muitas vezes ele usa de vários ministérios, no caso aqui do ministério de João Batista, para começar novos ministérios e enviar aqueles que deveriam ser enviados para a obra de Deus. Então a gente vê quão importante é aqui ser um discípulo e ouvir o chamado de Jesus. Que você também possa ser um discípulo e ouvir o chamado de Jesus, porque Jesus, ele tem uma obra na nossa vida. E não pense que acabou com os apóstolos. A gente deve ser apostolado, enviado a fazer a obra que Deus nos comissionou. Curta se não curtiu ainda, compartilhe, se inscreva no canal se você gostou dessa palavra, se você viu algo que pode ter acrescentado na sua vida e nos ajude aí a divulgar o canal. Beleza? Até mais.